Shalom, paz e graça, boa tarde a todos os irmãos, amigos e aos alunos do curso de Inteligência Emocional Aplicada e Inteligência Espiritual. Quem vos cumprimenta é o pastor professor José Faustino e a missionária professora Sandra. Estaremos entrando agora, segundo o módulo de Inteligência Emocional, um mundo de descobertas, de realizações, de sonhos que nos leva, nos transporta para a realidade da nossa existência. Vamos iniciar a nossa aula inaugural com texto bíblico na terceira carta do apóstolo João. Temos a seguinte mensagem: ao presbítero Gaio, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, e assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como também tu andas na verdade. Não tem maior gozo, maior alegria do que este, de ouvir que os meus filhos andem na verdade. Que os meus filhos andem na verdade. O apóstolo diz aqui que a alegria dele com Gaio, que era um bispo, um apóstolo, que dirigia uma igreja, que ele estivesse bem, com saúde e assim, em todas as coisas, bem como vai a tua alma. A saúde aqui implica na saúde mental, saúde teológica, como meus filhos andam na verdade. Nenhuma alegria é maior para mim do que saber que os meus filhos andem na verdade. A verdade é o crivo da consciência da lógica, da hermenêutica, da revelação, que só é plena quando é aprendida. Aprender é reter na memória, não é só aprender de entender, é reter na memória, aprender no sentido de transformar, de tornar essas verdades numa forma de comportamento e numa forma de vida. Então, o apóstolo trata aqui de inteligência emocional, inteligência espiritual. Amado, o meu grande desejo é que vá bem em todas as coisas, que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. E assim, como vai a tua alma, tudo te vai bem. Já sabemos que a palavra alma aqui é psique, que é a fonte da nossa personalidade, onde se manifestam as 4 faculdades. As faculdades racionais, as faculdades emocionais, as faculdades do livre-arbítrio, livre escolha, e as faculdades espirituais. Como é um todo. E como já vimos, há as inteligências gerais, como a chamada de QI, com 7 níveis de inteligência, a inteligência emocional, que é o 8º tipo de inteligência, o QE, e agora está sendo estudado, pesquisado, o 9º tipo de inteligência, que já está manifesto na Bíblia, em várias instâncias na Bíblia, que é a inteligência espiritual. Então entraremos no universo sem volta, estudando a inteligência emocional aplicada e a inteligência espiritual. Hoje é uma aula inaugural, mas os irmãos vão ficar felizes porque estamos iniciando um curso novo que vai tocar a sua vida, transformar a sua consciência, mudar a sua forma de ver, de ser e de ver as coisas, não a partir da minha formação, a partir da minha forma de ver, mas a ver as coisas por empatia a partir do lado do outro. Então vamos iniciar. Inteligência e emoção são 2 temas tradicionais, ou tradicionalmente polêmicos, que é
ao mesmo tempo, após várias décadas de estudo, ainda depende de interesse, ou desperta muito interesse, fomenta debates dentro e fora do ambiente acadêmico. Existindo para cada um deles um vasto campo de teorização e pesquisa. Desde o século XIX, a inteligência humana tornou-se objeto de estudo de cientista em todo o mundo. Quando Herbert Spencer e Francis Galton apontaram para uma capacidade humana geral, distinta de todas as outras, conforme é citado por Baxter, nos anos 1968 a 1972, após 4 longos anos de pesquisas, de estudo. Queridos, a Bíblia é o maior manual de inteligência emocional e o maior manual de inteligência espiritual. E já definimos o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade ou habilidade de ter autocontrole, autoconsciência, automotivação. Então, as bases da inteligência emocional já estão postas, vamos trabalhar isso de forma mais geral. E a inteligência espiritual é uma faculdade que todos os homens têm, mas poucos a exercem. E o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, especialmente Provérbios, quando fala da prudência, o discernimento, uma forma correta de viver, é uma tentativa de Salomão de despertar nas pessoas este autoequilíbrio, que vai além da inteligência emocional, onde o homem se realiza de forma plena na faculdade maior, que é a inteligência espiritual. Iremos trabalhar vários materiais, entre eles este livro. Os irmãos que quiserem adquiri-lo, depois nós mostraremos a editora, e você vai ter condições de adquirir esse livro se quiser. É um pouco complexo, mas ele é um dos livros que estarei usando, mas usarei como roteiro aquele meu livro, A Teologia do Espírito Santo, e principalmente a Bíblia Sagrada e outros manuais que iremos adquirindo ao longo das nossas aulas, ao longo das nossas palestras. Então, a inteligência e a emoção são 2 temas que universalmente são traduzidos ou são discutidos, gerando muitas polêmicas, mesmo que após várias décadas de estudo, ainda despertam interesse e fomentam debates dentro e fora do ambiente acadêmico. Existindo para cada um deles um vasto campo de teorização e pesquisa. E um livro novo vem a aprimorar, porque desde a fundação da psicologia, da psicanálise com Freud, se estuda, se pesquisa, e muitas coisas que Freud afirmou está em desuso. Mas, de qualquer maneira, ele lançou as bases da psicologia, da investigação do comportamento humano, das relações do ser humano. Nós temos, desde a antiguidade, manuais de filosofia de vida, como o livro de Provérbios, que já citei, e alguns outros livros apócrifos, que não estão na Bíblia, mas livros que são normas para a vida. Toda a Midrash da cultura israelita, o Talmud, são normas para a vida. E quando eu ouço o que o outro diz, meu horizonte se abre para eu enxergar além do que enxergava. E aqui eu quero contar uma ilustração que está nas redes sociais, que um fazendeiro no estado de São Paulo pediu para que Olavo Bilac redigisse um anúncio para a venda de uma propriedade, a venda de um sítio. Estava cansado dela e queria vendê-la. E o Olavo Bilac descreveu o sítio para convencer os interessados a comprá-lo, dizendo: vende-se linda propriedade, muito conservada, arborizada, com parte de reserva natural, com rios, com águas cristalinas, frutos deliciosos, um panorama
de uma visão indizível. Não percam esta oportunidade. E quando ouviu o anúncio, quando leu o anúncio feito pelo poeta Olavo Bilac, o fazendeiro foi embora. Depois de vários meses, Olavo Bilac encontrou o fazendeiro e perguntou: aí, amigo, já conseguiu vender o seu sítio? E o fazendeiro disse: nem pensar em vendê-lo. Depois que você descreveu como é o meu sítio, eu descobri que eu tenho mais do que eu desejava. E eu estava infeliz com aquilo que é de fato o tesouro de Deus, um paraíso. Muitas vezes a pessoa tem de tudo, como nós estamos todos sofrendo por conta do Covid. Mas antes do Covid, todos nós estávamos sofrendo com as crises políticas, as crises econômicas, crise de desemprego, crise moral, corrupção, lava-jato e lava qualquer coisa, mensalinho, mensalão, uma série de coisas que assola o Brasil, assola o mundo. Ideologias radicais, direita ou esquerda, centro que não se define, e estávamos aflitos com aquele mundo antipandêmico. E muita gente chora, ora e deseja viver naqueles tempos, até tempos como os tempos antes do Covid. É mais ou menos assim, a pessoa era quase feliz e não sabia. E hoje, meio a tanta mortandade, meio a tanto desmando, a tanta fome, a tanta falta de controle, de governança no nosso país, nós estamos quase com saudade do mundo anticrise, antipandêmico, que também era um mundo adverso. E aí vamos entendendo como é a nossa postura para o que chamamos de uma vida feliz, de uma vida ideal, ou para uma vida infeliz, uma vida de prestígio ou uma vida sem prestígio, uma vida de fama ou uma vida sem fama. O que é paz? O que é felicidade? O que é bem-estar? O que é autocontrole? O que é viver bem? É a essas questões que nós iremos discutindo ao longo do nosso curso. Desde o século XIX, a inteligência humana tornou-se um objeto de estudo de cientistas. Eu que sou teólogo há muitos anos, fiz também neurociência, neuropsicologia, sou hoje um neurocientista, sou também psicanalista há mais de 40 anos. Mesmo assim, a gente não se contenta com o que conhece, e hoje eu estou fazendo pesquisas, tendo o meu próprio ponto de vista em termos de neurociência, para trazer a minha contribuição através de livros sobre todo esse cabedal, todo esse tesouro de sabedoria, de conhecimento, que são próprios dos seres humanos. A inteligência, para psicólogos, é compreendida, então, como uma capacidade geneticamente determinada. Então, a nossa inteligência, ela é pautada pela determinação genética. Na verdade, que a inteligência pessoal, ela é inata, a pessoa já traz as faculdades, e cada pessoa tem uma forma diferente de gostar do que lê, de gostar do que precisa, gostar do que faz. E quando usamos a inteligência humana para o bem, nós faremos do mundo um lugar melhor, uma sociedade melhor. E quando se usa as conquistas científicas para o mal, nós transformamos o mundo num caos. Transformamos o mundo num lugar inadequado para a vida de tranquilidade, para a vida de paz. Entretanto, as provas relacionadas a esta preposição teórica eram muito frágeis, pois desprezavam as influências do meio e não efetuavam o correto controle de variáveis, como idade, tempo de aplicação dos testes
para avaliar inteligência. Os estudos sobre a inteligência orientavam-se, segundo a visão de Almeida, 1996, por dois eixos básicos de definição. Um concebendo-a como fator geral, como função integradora das diversas habilidades intelectuais, e o que diz Binet Simon, 1905, como o outro, tendo-a como um conjunto de aptidões independentes, tendo a inteligência como um conjunto de aptidões independentes. Mas, dentro do primeiro enfoque de inteligência, surgiu, em 1905, a primeira escala satisfatória para avaliar diferenças intelectuais desenvolvidas por Bentham-Simon, tendo sido significativamente alterada nos anos subsequentes. Em 1919, Barton publicou os primeiros testes padronizados para crianças tidas como mentalmente deficientes. A revisão das escalas Bentham-Simon deu origem aos testes do coeficiente intelectual. Foi feito por Stanford Binet, que passava a levar em consideração pela primeira vez a idade cronológica como uma variável importante para se compreender o significado da idade mental. Isso quer dizer que temos várias faixas etárias e a criança até os 6 anos tem seu desenvolvimento intelectual equivalente aos 6 anos, mas a gente tem a média do desenvolvimento intelectual de uma criança de 6 anos, e quando a criança não atinge esse padrão, esse parâmetro, ela é tida como retardada, intelectualmente falando, ou que tem alguma deficiência intelectual. Quando ela está acima da média, que ela é declarada subdotada, ela também é considerada como anormal. Um QI muito elevado é tratado como uma criança anormal. E temos cerca de 10% de pessoas com QI acima da média, que são os heróis, são os grandes gênios, e entretanto essas pessoas têm algum grau de deficiência em termos de comportamento, são antissociais, não conseguem se ater à aula, não escreve no caderno, como o Thomas Edison, que é um dos maiores cientistas do mundo, chamado Homem dos 1030 Eventos, que tinha deficiência motora e foi expulso da escola porque achavam que ele não seria alfabetizado, mas ele era autodidata, era dotado de uma inteligência muito grande, foi alfabetizado em casa pela própria mãe, e depois de tantos eventos ele ensinou que, dizendo, um herói, um cientista, um gênio se faz com 99% de esforço e 1% de inteligência. Há estudos que dizem que o ser humano não gasta durante a vida nem 10% do seu QI, seu coeficiente de inteligência. Se a pessoa fizesse 30 faculdades, ele não esgotaria o saber, nem esgotaria a sua inteligência. Então nós temos uma capacidade intelectiva, uma capacidade intelectual, uma capacidade de aprender, compreender e apreender muito grande. Se o homem vivesse 1000 anos, ele não conseguiria gastar nem 20% da sua capacidade intelectual. De forma que há sempre espaço para novos aprendizados, mas há variação em faixas etárias. A criança até os 18 anos de idade, ela está em formação
física, formação psicológica, formação hormonal. E ela aprende muito nesse período. Mas a criança tem crises, chamadas crises existenciais, porque ela está no mundo que só é dela, mas uma criança pré-adolescente, com 13 a 14 anos, ela é cobrada como adulto e é tratada como criança. Então ela entra em crise. E necessariamente ela coloca em xeque, em questionamento, os padrões culturais, os padrões sociais, os padrões religiosos, os padrões da família, porque ela está construindo a própria identidade para que ela seja ela mesma. Ela precisa passar limpo tudo quanto diz ser verdade para esta criança. Mas, então o teste de QI vai variar, porque QI não é capacidade acadêmica, QI não é cultura. Há pessoas que têm um QI elevadíssimo e são analfabetas, não estudaram. E há pessoas que têm um baixo QI, são cultas, são estudadas e elas compensaram alguma deficiência pelo esforço de estudar, pelo esforço de aprender. Então, o segundo eixo é avaliar, através de teste, as diferentes faixas etárias e estabelecer o que é um QI normal para crianças de até 5 anos, crianças de até 10 anos, crianças de até 15 anos, crianças com 18 anos, quando atinge a maturidade civil, ou até 21 anos, como atinge a maturidade intelectiva e a maturidade psicológica. E esse padrão de QI vai estabelecer o que se chama superdotação, ou o que se chama qualquer nível de retardamento. Retardar não é ser louco, é que a criança tem 6 anos e às vezes ela apresenta um QI de 4. Ela tem 12 anos e apresenta um QI de 7 ou de 8 anos. Mas ela é inteligente com um pequeno grau de retardamento em termos de idade. Ela pode ter 18 anos e ter uma idade mental de entendimento equivalente a 15 anos, vamos dizer assim. De acordo com o nível intelectual que se apresentam, então pode-se avaliar os alunos e as pessoas se a gente separar de acordo com a idade mental para estabelecer o nível de padrão intelectual. O segundo eixo de cooperação da inteligência orientou-se pelo entendimento de que ela seria formada por conjunto de aptidões independentes. O Guilford elaborou um modelo tridimensional de formato cúbico para representar as categorias de funcionamento intelectual. As 3 faces do intelecto, segundo o modelo de Goffin, dizem a respeito à capacidade de realizar operações, dar origem a produto e manifestar conteúdo a nível intelectual. As aptidões independentes, apontada por Guilford, refere-se à compreensão verbal, veja bem, compreensão verbal, fluência verbal, aptidão numérica, rapidez perceptiva, aptidão espacial, memória e raciocínio. Então, essas habilidades são usadas para mensurar, para verificar as aptidões independentes apontadas por esse pesquisador. Veja, fluência verbal. Essa fluência de falar e capacidade de compreender o que ouve. Compreensão verbal, que é entender o que se ouve. Fluência verbal, falar com acerto o que tem a comunicar. Aptidão numérica, facilidade para números, dentro da normalidade. Rapidez perceptiva, que é o nível de atenção. Aptidão espacial, capacidade de perceber, nível de profundidade, lateralidade. E memória. A memória é a fase da mente que acumula
experiências e informações. Isso vai pautar o nosso comportamento, pois memória e raciocínio me faz ser o que sou, e o que sou, eu sou extrato completo da memória e raciocínio que registraram as experiências do meu aprendizado. Isso vai determinar minha forma de ser ou meu comportamento. Por que você é assim? Porque nós somos assim. É lógico que há coisas que podemos mudar, porque além dos estudos, nós conseguimos criar alguns distúrbios em termos de hábitos. O hábito de falar muito alto é um hábito antiético. O hábito de mentir é um hábito imoral. O hábito de perder o equilíbrio é um hábito emocional. Um hábito emocional, a pessoa pode se tornar desequilibrada, que é chamado, emocionalmente, eu gosto de dizer que pessoas que se desequilibram com facilidade e pessoas que se embriagam. Emocionalmente, elas ficam fora do normal. Então, nós precisamos nos autoconhecer e perceber o que em nós não está de acordo com essas aptidões da nossa mente. Memória e raciocínio vão determinar, ao me descrever isso em 1996, determinar a minha forma de comportamento. Memória e raciocínio. Este modelo de origem a uma bateria de testes multifatoriais, muito úteis para escolas e empresas, usados em situações de orientação vocacional e avaliações psicológicas nos mais diversos contextos. Paralelamente a esses estudos, surgiram, nas primeiras décadas do século, as proposições iniciais, como inteligência social. Eu estou terminando uma pós, que é inteligência socioemocional. E entra aqui nessa inteligência social, com Brown, escreveu em 1936, dizendo que o âmbito do interesse eram as habilidades para decodificar informações do contexto social. E nós exercemos essa inteligência social procurando entender os nossos direitos dentro dos nossos deveres, ou os meus direitos até chegar nos direitos do outro. Quando eu percorro o caminho dos meus direitos, eu vou chegar no início dos meus deveres. E os meus deveres começam nos direitos do outro. Isso se trata de inteligência social. É a forma como eu me coloco como cidadão, entendendo o outro empaticamente, para não ser antiético, antissocial, invadindo o direito do outro. Um exemplo muito simples. Está escrito na Bíblia para a gente tocar a trombeta e perturbar todos os moradores da terra. E há pessoas que não respeitam a lei do silêncio e tocam música, colocam a música para tocar ou faz uma vigília sem permissão e grita a noite inteira, canta a noite inteira dizendo que estão cumprindo a Bíblia. Isso não é cumprir a Bíblia, isso é não entender a inteligência social e perceber que o outro que trabalhou de dia tem o direito de dormir à noite. E eu não posso invadir a privacidade, desrespeitando a lei do silêncio, e hora alta a noite inteira, pensando que eu estou pregando, eu estou despregando, eu estou fazendo porque o Evangelho é ético, o Evangelho é respeitoso, o Evangelho prima pela inteligência, pela saúde da sociedade como um todo. Se eu oro a noite inteira atrapalhando os meus vizinhos, eu não estou dando bons exemplos. E Paulo fala que o bom obreiro tem que ter bons exemplos dos de fora,
do de dentro, que é a igreja, e do de fora. Se a gente desrespeita a lei do silêncio, nós não estamos pregando o evangelho nem dando bom exemplo. Nós somos emocionalmente desequilibrados na esfera social, na esfera da inteligência social. Ok. Agora, nós temos que descobrir o âmbito de interesses, como as habilidades para decodificar informações no contexto social. Por dia, mais de 40 milhões de mensagens são transmitidas pelo WhatsApp. Mais de 42 milhões de mensagens. Nós temos muitas dificuldades, porque você recebe talvez 10, 30 mensagens repetidas. O amigo do teu amigo mandou para você, e você manda para o amigo do amigo, manda para o amigo do irmão, manda para o pai, manda para o avô, manda, e várias vezes a gente recebe 30, 40 mensagens repetidas por dia. E ninguém vai saber que você recebeu essa mensagem, que você vai fazer, já leu a mensagem. Textos escritos, muito longos, cópias de versículos bíblicos, de capítulos bíblicos inteiros que manda para você. E hoje nós temos dificuldade em atender às redes sociais com essa enormidade de informações, de mensagens, e muitas delas fake news repetidas. E ocorre comigo que vários alunos meus mandam para mim uma coisa que eu ensinei há 30 anos, há 20 anos. E eles nem sabem mais a forma certa, como aprenderam de mim, e vêm colocar isso para mim como se fosse uma coisa nova. E a coisa é 2 vezes velha. Velha porque faz 20 anos que eu ensinei isso, e ela é velha porque o aluno veio trazê-la de forma deturbada, diferentemente do que a coisa é. O aprendizado verdadeiro, que é o aprender para reter, não só aprender para aplicar, porque quando a gente dá a definição de uma coisa, você fala apenas o que a coisa é. Mas ensinar para aprender, você tem que se esforçar para entender o porquê da coisa ser. Você fala, o que é cadeira? Cadeira é um objeto de madeira feita com pernas ou com hastes, tem um encosto para você se sentar. Isso é uma definição muito simples e genérica de cadeira. Perguntaram para Sócrates o que é sabedoria, o que é inteligência. E Sócrates, sem falar nada, pegou uma maçã e começou a mostrar para os discípulos que não era sabedoria. Então colocou a maçã na testa e disse, eu sinto o cheiro, mas não o gosto. Colocou lá do lado direito e falou, eu sinto a macia da maçã, eu sinto a sua textura pelo tato, mas eu não consigo sentir o gosto dela. Aí colocou a maçã na boca, deu uma boa dentada na maçã e começou a saborear a maçã e disse para o aluno, esta é a verdadeira sabedoria, é usar as coisas de forma correta. Entendeu? Definição de sabedoria. Numa certa cidade, um filósofo convocou a cidade para apresentar os homens mais sábios que tivessem naquela cidade, para preencher um galpão mais rapidamente, e aquele que enchesse o galpão mais rapidamente ia ser eleito como o mais sábio daquela cidade. E pessoas começaram a trazer pedra, trazer palha, trazer lenha, conduzir areia, troncos, para encher aquele pavimento. E um jovem, bem humilde, bem simples, trouxe uma vela, a acendeu no meio do pavimento e foi falar com o mestre. Mestre, a casa já está cheia. Como, filho? Como tão rapidamente encheste aquele pavimento tão grande, tão amplo? Ele disse, eu o enchi de luz. Eu o enchi de luz apenas com a vela. Lá em João 8, Jesus diz
que ele é a luz do mundo, no 8:12, e depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Jesus é luz enquanto causa, e nós somos luz enquanto refletores da luz que ele é. Ele disse que a luz que há em nós seja luz e não trevas. Queridos, um poeta disse que mais vale a luz de uma vela do que a escuridão total, porque com uma vela você enche um grande galpão como aquele jovem. Tantos correram para encher a sala, mas por muito colocasse carga, muito colocasse tronco, havia lacuna na sala. E o menino, de forma tão simples, de forma tão sábia, encheu aquele galpão rapidamente com a luz de uma vela. Não é lindo demais? Dá vontade de ter fé? Todo mundo quer buscar sabedoria. Eu percebo isso há muitos anos. Fiz e continuo estudando. Sou hoje uma das pessoas que tem o maior número de graduações, pós-graduação no mundo, talvez o terceiro no mundo, ou o segundo no mundo. E não estudo para concorrer, eu estudo para compreender. E cada faculdade que faço, parece que eu descubro que sei menos do que sabia. Estou terminando duas pós, estou ansioso para fazer mais duas. Estou fazendo uma graduação também, faço 2 pós e uma graduação. Isso é muito tranquilo, porque eu descobri que sou ignorante, e para me tornar menos ignorante, eu procuro investigar aquilo que ignoro. Sócrates nos disse que ele sabia que eu não sabia nada. Uma coisa eu tenho certeza que sei, é que eu não sei nada. E dentro da cultura pré-socrática, da especulação, Sócrates não entendia como verdade o que eles ensinavam, e quando Sócrates disse que não sabia nada, ele foi eleito como um homem sábio, porque a verdadeira sabedoria é que a gente sabe que precisamos começar a aprender. E quem acha que é autossuficiente em termos de conhecimento, vai ficar caduco. Eu gosto de dizer que quem não estuda é igual a batata, cresce para o chão, cresce para a terra. E quem estuda, se atualiza, cresce como bananeira, cresce para cima. E cada cacho que dá deixa um monte de brotos, representa os nossos discípulos. Não é lindo demais? Dá vontade de estudar um pouco mais? Então, segundo Guilford, que elaboraram os testes de 6 fatores de inteligência social, convida a representar, através desta medida, a face do comportamento do modelo de Guilford. Segundo a estrutura do nosso intelecto, essa nova modalidade de inteligência foi posteriormente revisada por Ford, Isaac, em 1983, e redefinida como um critério do comportamental, ou um critério do comportamento representado por habilidades para atingir objetivos relevantes em áreas sociais específicas. Hoje, a sociedade brasileira está demonstrando uma face oculta da hospitalidade e da bondade, pois pessoas dos mais variados níveis sociais estão contribuindo com os mais pobres, e aqui na região leste, muita gente que recebeu uma cesta básica e dividiu com 2 outras famílias. E confiando, dizendo, mas eu vou ter comidinha só para uma semana, mas enquanto eu tenho comida para uma semana, as outras famílias também têm. E até que passa uma semana com essa cesta básica repartida entre 3 famílias, Deus proverá outros bens. Não adianta acumular bens, como Jesus fala que a pessoa muito rica derruba os seus celeiros, faz celeiros bem maiores, armazéns bem maiores, para acumular riqueza, acumular alimentos, e de repente vem alguém dizendo, hoje tua alma será tomada. E nós estamos vendo aí pessoas bilionárias, como o superintendente da empresa Cacau Show, de empresas das mais variadas, a Azul e de outras empresas, doando milhões
para várias campanhas que estão sendo feitas no Brasil. Isso é fantástico, porque em meio à tremenda pestilência, nós estamos vendo as virtudes, a amabilidade, a empatia de um povo brasileiro, que é um povo laborioso, porém maltratado, política e economicamente falando. Sobre a estrutura do intelecto, essa nova modalidade foi posteriormente revisada e agora foi representada para a habilidade de conseguir relevantes objetivos para ambientes sociais específicos. Se compadecer dos que têm fome e exercer a inteligência emocional. Sabendo que hoje eu posso dar, amanhã eu posso precisar receber. E é bom demais e me orgulho de novo de ser brasileiro. Não gostaria de ter nascido em nenhum outro país do mundo. Sou feliz de ser brasileiro. País mais rico em recursos naturais, mais rico em inteligência, que é o país que mais resiste patentes científicas. Somos o povo mais inteligente do mundo. Mesmo que os governantes não investam em pesquisas científicas, tanto como deveria investir, mas nós teremos em breve 2 vacinas brasileiras desenvolvidas por cientistas brasileiros, como uma vacina do Butantan e uma vacina da USP em Ribeirão Preto. E tem 15 pesquisas no Brasil por cientistas brasileiros. Todo mundo já leu, já ouviu falar do cientista Oswaldo Cruz, que conseguiu erradicar a febre amarela, a malária e tantas doenças que no século XVIII e XIX arruinavam cidades como Rio de Janeiro. Cientista brasileiro, um dos maiores do mundo. Então, a alegria, a felicidade de ter nascido no Brasil, de morar onde moro, e às vezes até provoco dizendo: Deus não é inglês, Deus não é japonês, não é israelita, mas Deus é brasileiro. Porque com tanta roubalheira, com tanta sujidade, tanto desgoverno, o Brasil não quebrou, porque Deus ama este país. A alegria de ter nascido em Pernambuco, o estado mãe do sentimento nativista nacional, o primeiro estado que fez a Revolução Pernambucana, com Frei Caneca, Henrique Dias, o Índio Camarão, são heróis da nossa República, e Pernambuco foi eleito o estado mãe do sentimento nativista nacional, o estado de São Paulo, que é o estado mãe que mais trabalha, é o estado que produz riquezas, e nós temos em São Paulo a maior igreja evangélica do mundo, no Brasil a maior igreja pentecostal do mundo, mas temos as maiores riquezas naturais, a maior fonte de água potável, as maiores reservas naturais, que com certeza o pessoal vai parar de roubá-las, vai parar de desmatá-las, porque nós precisamos da floresta, precisamos desse país lindo, precisamos do meio ambiente saudável, pois é a nossa morada terrena. Glória a Jesus pelo Brasil, por esta pátria maravilhosa, que Deus nos liberte dos maus políticos, das más políticas públicas e de tanta roubalheira e desmando que existe nessa pátria. É a nossa oração, é a nossa forma de buscar inteligência e saúde social. Quando essas preposições surgiram sobre inteligência social, atribuíram por maior ênfase no processamento de informações produzidas pelo meio social, de que aquelas de cunho lógico, matemático e linguístico, tão amplamente ressaltadas dentro do contexto acadêmico, inicia-se com a inteligência social, que nós precisamos muito, que nós chamamos de empatia. A nossa infelicidade é viver a vida em como ilha, trabalhar pensando só em mim e ter esposa, filhos, marido e ter amigos de forma conveniente. Fiz uma reflexão semana passada sobre a intolerância ou sobre a tolerância, e tolerar para conviver e usufruir benefício das pessoas com quem convivemos não é amar.
tolerar é o limite da nossa resistência em termos de suportar o outro. E é muitas vezes uma relação entre mulher e marido, entre irmãos e irmãos, entre pastores e igreja, que é uma relação de tolerância. Eu vou deixá-lo porque ele é inconveniente, eu não vou demitir esse funcionário porque não tem alguém que faça o que ele faça. Mas ser antipático em relação a ele. E cabe aqui dizer que a antipatia que queremos por pessoas é uma avaliação aleatória, a priori, pois é através da convivência que eu vou descobrir o valor e a importância da outra pessoa. E às vezes eu sou antipático por alguém que eu não conheço. E às vezes eu sou simpático por alguém que conheço e com o tempo descobri que ele não merecia a minha confiança, a minha amizade. Se é que podemos afirmar isso. Então, querido, existe a simpatia, que é aceitar a pessoa a partir dela, essa forma agradável de receber a pessoa. Tem a antipatia, que é ter repulsa, mas às vezes eu tolero a pessoa porque tenho antipatia, porque ela me é conveniente. É um bom vendedor, é um bom empregado, é um bom pregador, mesmo que eu não goste dele, ele me incomoda. Salomão teve muito problema porque ele tinha inveja de um rapaz chamado Jeroboão, que era da tribo de José. Ele era muito laborioso, um bom oficial do exército, e Salomão teve despeito daquele oficial, e por conta dessa despeita, desses ciúmes, Salomão o tolerava enquanto ele era suficiente. Mas quando Salomão morre, que Roboão subiu ao reino, à corte, foram pedir piedade, que Roboão abrandasse o imposto do pessoal, e Roboão disse que o dedo mínimo dele era mais pesado que o lombo do pai de Salomão. E ele se tornou antipático para com Israel, e ali perdeu 10 tribos. É quando surge o reino do norte, dirigido por Jeroboão, e o reino do sul, que é Benjamim e Judá, dirigido por Roboão. Falta de inteligência, de empatia. Então, que irmãos, avalie até que ponto você tem a outra pessoa, tolera a outra pessoa porque lhe é conveniente. Quando não for mais conveniente, você vai descartá-la. Então, tolerância nem sempre é amar de verdade. E aqui, socialmente falando, eu preciso superar a minha antipatia pelas pessoas, porque Deus não tem filho do papai. O melhor crente, Paulo, era um homem muito abençoado, mas ele sofreu muito por conta do ministério que fazia. Deus perdoa Davi, mas ele sofreu muito por conta do pecado que cometeu. Deus não tem um filho especial. O filho especial era Jesus. E Paulo fala, Deus não poupou nem o seu único filho. Então aí, pare aí, pastor, para aí, apóstolo, para aí, bispo, para aí, irmão. E entenda que você e eu, ninguém é filho do papai. Todos quanto nasceram do Espírito são filhos de Deus, e Deus ama a todos sem acepção. E eu tiver algum dom, Deus vai cobrar de mim de acordo com o dom que Ele me deu. Então não posso desmerecer o meu irmão, que não é pastor ainda, minha irmã que ainda não ora pelos enfermos. Nós temos que entender que nós somos membros de um corpo. A igreja é um corpo e eu sou membro deste corpo e tenho que desenvolver bem a minha função, sabendo que Cristo é a cabeça enquanto membro e é o cabeça enquanto chefe da igreja, dono da igreja. Entende? Então, o meu dedo da mão direita não pode se vangloriar em relação aos dedos da mão esquerda, pois ambos se completam. Nós precisamos entender, como seres humanos limitados, que eu preciso, e além da tolerância, eu não vou amar esse irmão porque ele é conveniente, ele dá um dízimo muito alto, eu não posso discipliná-lo. 2 vezes eu erro. Primeiro porque não vou disciplinar o irmão com medo de perder o dízimo, e depois eu só tolero o irmão ou a irmã porque eles me são convenientes. Irmãos,
Esse é amor diabólico. Entenderam? Não é correto isso. Então eu preciso desenvolver melhor a minha inteligência social. Entender. Antipatia é ter uma repulsa, uma rejeição pela outra pessoa a priori, sem convivência, sem avaliação. Simpatia às vezes é precipitada porque você dedica toda a confiança em alguém e quando você espera, você foi traído. E a simpatia que é fruto da convivência, da troca de valores. Mas do ponto de vista de Deus, o amor só é legítimo quando eu pratico a empatia, que é observar as coisas a partir do outro. Aí eu vou me comunicar melhor. Eu vou ser uma pessoa mais desenvolvida, mais abençoada, um cidadão que cumpre essa função social. Porque cada ser humano é um agente de transformação. Quando você faz bem o que faz, você transforma o seu meio. E temos muito a fazer, pois as crianças vão interiorizando o aprendizado através do comportamento dos adultos. E há uma pesquisa que diz que 80%, 83% do que a pessoa é, ela interioriza pela visão. 83% pelo aquilo que vê. 11,5% a pessoa interioriza através da audição, vendo e ouvindo o que os adultos fazem. É pela audição, pela visão que a gente aprende a maior carga de informações acadêmicas. 83% do meu aprendizado foi em observar atitudes e comportamento dos adultos. Isso vale para a fé. Eu prego mais com o que faço, com o que vivo, do que com o que falo. Prego para os filhos, prego para fora. E às vezes eu sou um excelente pregador. Já fui incluso entre os melhores pregadores do Brasil, do mundo. Mas isso não faz diferença. Se eu falar bem, tiver um grau acadêmico elevado, isso não faz diferença se eu não tiver uma convivência, uma forma de empatia, um comportamento adequado. Na área da família, na área eclesiástica e especialmente na área social. Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Em que aspecto eu sou luz para o mundo? Em que aspecto eu sou o sal da terra? O sal é o elemento que conserva. Teve tempo na história que o sal era mais precioso do que ouro. É a palavra de sal que vem soldo, é soldado, que seria aquele que trabalha para ter o seu pagamento em sal. E ter sal, naquele tempo passado, era melhor do que ter ouro. E Jesus, sabendo do valor do sal, ele disse, vós sois o sal da terra. E o sal não pode tornar em si, perder a sua função de salgar, senão ele só serve para adubo. Só serve para adubo. E aqui, quando fala inteligência social, eu quero me avaliar até que ponto o meu comportamento transmite luz para a sociedade. Até que ponto a minha vivência, a minha prática de vida serve de sal, que tem a função de temperar, para não putreficar, para não apodrecer. E alguém já fez uma analogia que a palavra sal e a palavra são isentos de doença, são isentos de corrupção, são isentos de degeneração. Alguém já fez uma analogia, falar de sal, cloreto de sódio, e a palavra são é de estar saudável, que é um adjetivo. Qualidade de alguém, ele está são. Sal e são é equivalente à salvação, e salvar é isentar de corrupção, no âmbito moral, no âmbito intelectual, no âmbito social.
E nós precisamos orar pela nossa pátria. Nós precisamos orar pelos governantes sem nenhuma hipocrisia. Orar, porque o mundo jaz no maligno. E esse mundo envolve política, envolve ideologia, envolve uma série de coisas. Eu não posso transformar nada pela minha crítica, por condenar A ou a B. E vamos entender de forma definitiva que não podemos idolatrar pessoas. Tornar-se partidário de alguém que nos leve a agir contra a Constituição, contra o bom senso. Todo homem é passivo de falha, mas todo homem tem que se esforçar para ser coerente. E não ser defensor de ideologias fantasiosas, utópicas, que desmereçam o embasamento da nossa Constituição e a boa prática da nossa nação. Agora, eu sou um agente de transformação social. Portanto, aqui aparece a proposta de compreender as capacidades intelectuais humanas, tornando como área de teorização o processo cognitivo do conhecimento, de captar e decodificar com habilidade informações provindas pelo meio social e de apresentar estratégias comportamentais eficazes para atingir objetivos sociais. Eu sou devedor como cidadão. E a igreja precisa orar mais pela sociedade. E a igreja brasileira tem feito um papel fantástico em ser um agente de transformação, pois a igreja, pregando o evangelho, transformou prostitutas em mulheres santas, ex-drogadictos em pregadores do evangelho, ex-ébrios em homens santos de Deus. A igreja tem feito muito bem a sua função social neste aspecto. Agora, a igreja não é juíza, a igreja não é salvadora, no sentido de tornar o Brasil religioso por eleger uma pessoa que é crente, ou que diz ser crente. Quando a palavra fala bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, esse povo não quer dizer apenas uma nação, quer dizer o grupo eclesiástico, quer dizer uma comunidade. Porque a salvação não vem por decreto, não vem por uma tese constitucional, a salvação vem através de Jesus e ela é individual. Por isso é escrito, aquele que crê for batizado será salvo. Aquele é um pronome demonstrativo de terceira pessoa do singular, ou aqueles que crê for batizados serão salvos, né? Pronome demonstrativo na terceira pessoa do plural. Isso mostra a individualidade. Quando você fala salve o Brasil da roubalheira, da mentira, da crise, da fome, toda essa pestilência no sentido geral que tem afetado o Brasil, não só pelo Covid, a peste da roubalheira, da desonestidade, da má distribuição de renda é muito pior do que o Covid, pois antes do Covid já brasileiro passava fome, durante o Covid mais gente passando fome e acabando o Covid, não vamos acabar com a fome. A fome brasileira é a má distribuição de renda, uma política baseada na produção do acúmulo de bens, de capitais, enquanto quem ganha muito ganha cada vez mais e quem ganhava pouco, nem pouco mais tem. Passa fome. Só uma reportagem que até os cães que acompanhavam os moradores de rua estão abandonados, porque não tem mais nada aberto para que as pessoas peguem qualquer comidinha, mesmo de lixo. E a comida que se joga fora, o Brasil desperdiça 40% do que produz em frutas e hortaliças. E agora, praticamente, está surgindo uma lei que restaurantes, supermercados podem doar mercadorias que estão prestes a vencida, ou que são excedentes, e restaurantes. Feira também, né? Que sobra algum tomate, alguma banana, e o pessoal vai jogar fora. E o que está ainda em boa condição de consumo, meu Deus do céu, se desperdiça 40% do que se produz de fruta, de legumes, vai para o lixo. E o que se desperdiça daria para alimentar todos os famintos do mundo e ainda sobraria alimento
Então, a terra é muito abençoada. Um ex-presidente chamado Sarney falou, se plantar, produz, plantar, dá, tem o que colher. E isso é verdade, meus irmãos. E a igreja tem essa função de transformar, não só pregando, mas também praticando a piedade através das assistências sociais, socorrendo viúvas e órfãos, especialmente nesse período do Covid. Tem casas que faleceu a mulher e o marido. Os filhos ficaram abandonados. E até sair a pensão do INSS, se ele era registrado, vai demorar muito. E as crianças passarão fome se não tiver familiares e se a sociedade não se unir para atender a essas pessoas flagelos dos demandos sociais, flagelo do Covid, flagelo da fome, resquícios de epidemias e guerras que conotam a insensatez e a brutalidade dos adultos. Deus maravilhoso, dá graças às autoridades, à igreja, para que cumpra a Bíblia visitando aos presos, dando fome ao faminto, água ao sedento e vestindo os nus. Para que a igreja denote o seu comprometimento em termos de inteligência social. Agora, tal postura teórica é defendida pelos seus proponentes como complementação, como complemento e complementação do campo embarcado pela visão tradicional de inteligência, a qual não contempla outras áreas de habilidade relevantes para o processo educacional. Nós esperamos que a escola resolva tudo que diz respeito à formação da criança, mas se a criança aprende 83% do que vê, pelo que vê, 11,5% do que ouve, casa de pai, escola de filho. E o que é que eu falo em casa que meu filho ouve? O que é que eu pratico em casa que meu filho vê? 3,5% da nossa formação vem pelo tato. O restante pelo olfato e paladar. O tato. Essa faculdade completa o nosso aprendizado, a nossa formação. Então eu sou o que vejo. O que é que você está vendo? Eu sou o que ouço. O que é que você ouve? Eu sou o que sinto em termos de tato. Eu sou o que saboreio através do paladar e eu sou o que percebo através do olfato. Falamos outro tempo das emoções básicas, que trabalharemos mais profundamente nesse curso. E muitas coisas que eu gosto mais pelo cheiro. O café é mais agradável ao paladar do que é mais agradável ao olfato do que ao paladar. O peixe é muito repugnante ao olfato, o cheiro do peixe aborrece e é agradável ao paladar. E tem muita gente que não gosta de peixe ou de algum tipo de peixe porque o cheiro lhe é repugnante. Eu, por exemplo, gosto de coisas amargas, tipo giló. A própria palavra giló me dá um gosto azedo, um repugnante, sem eu ter um gosto amargo. Eu nunca tive a coragem de experimentar um giló. Então, eu sou desleal em relação ao giló. Nós vivemos uma guerra, somos totalmente opostos. Eu não gosto de giló mesmo. Até a palavra giló já é giló. Entenderam? Só que o giló não perde nada com isso, né? Quanto menos se come giló, mais giló se tem para comer, ou para nascer de novo. Mas essa ideia de aprendizado, eu só citei isso por dizer o que eu gosto, que agrada aos olhos. Saladas coloridas são mais fáceis de atrair a atenção das crianças, né? Se fazer uma carne branca e uma carne temperada, a criança vai ter a predileção pelaquela carninha temperada. E frango branco, sem coisa, né? Coisa de doente, não sei. Então, o cheiro é o mesmo, mas o gosto é diferente. E ver, sentir, experimentar
tocar, são faculdades que nos tornam o que somos. Independente do nível cultural, nível acadêmico, a pessoa tem uma formação própria, adquirida pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo olfato e pelo tato. Graças ainda, estamos iniciando esta aula a inaugurar, mas tem muita coisa para a gente ver. Então, para que as habilidades sejam empregadas, que contempla outras áreas do nosso aprendizado como relevante para o processo educacional. E quando eu falo educacional, aqui não se limita à vida acadêmica, mas ao desenvolvimento do ser humano como um todo. A gente vive aprendendo. Vivendo e aprendendo, isso é um provérbio muito legítimo. Quando o texto sagrado fala crescei na graça e no conhecimento, graça é entender cada vez mais o favor divino em relação ao homem que só merecia a morte. E o conhecimento é aprender o que Deus fala dele mesmo através das Escrituras. Tem um monte de teólogos, professores de teologia achando que são detentores da verdade. Mas a teologia é a revelação divina e não está presa, não está dependendo de nenhuma escola teológica. É uma revelação universal que Deus dá dele mesmo para o homem. Então Deus é o que ele disse que é. E ninguém vai mudar isso. Homem é o que Deus disse que o homem é. E ninguém vai mudar isso. Como a Ailton Senna dizia, quando Deus quer, não há quem não queira. E quem não quer o que Deus quer, vai se dar mal. Porque vai receber o que Deus não queria dar, que é juízo condenatório para aqueles que se rebelarem contra a Deus, o negando ou até o chamando de mentiroso. Agora, o autor argumenta que vários conjuntos de habilidades humanas possuem as características necessárias para serem classificadas como inteligências distintas. E a pessoa, desde criança, que muitas crianças, como nossos filhos, José e João, o José tinha uma inteligência espacial muito aguçada, construir castelo, construir pontes, pintar. Essa inteligência corporal de pintar, aquela inteligência artística ou cinéstica, essa capacidade são habilidades diferentes que a criança apresenta. E essas inteligências distintas configuram-se de maneira muito inovadora e uma leitura do intelecto humano denominada teoria das inteligências múltiplas, constituindo uma visão pluralista do intelecto humano. Nós temos as faculdades gerais que nos compõem como pessoas. Uma pessoa é composta das faculdades da mente, intelecto, que é raciocínio, emoção, que é a sensibilidade, e volição, que é a vontade própria. São as três faculdades que compõem o ser humano. Mas cada pessoa vai desenvolver as aptidões de acordo com as variantes do seu nível de inteligências múltiplas. Assemelhando assim àquela posição já anteriormente apresentada por Guilford, na proporção de Gardner. Gardner foi o cidadão que estruturou a multidimensionalidade da inteligência humana, que não seria constituída apenas por um conjunto independente de habilidades. É bem mais do que isso. Como definiu Guilford, que o ser humano tem um grupo de inteligência independente. Queridos, eu não consigo agir racional e emocionalmente separado. As minhas atitudes vão ter a inteligência racional ou a inteligência lógico-matemática. Provavelmente vou ter o autoconhecimento, a consciência de mim mesmo, a inteligência intrapessoal, eu e a pessoa, e o meu relacionamento vai ser pautado pela razão, a emoção e a forma como eu vou reagir
relação à pessoa. E essa ação conota bem-estar ou mal-estar, prazer e desprazer, felicidade e infelicidade. O tu é o meio criado por Deus para eu me espelhar, vendo nele ou nela as expressões das minhas atitudes, do meu comportamento. O padrão divino para a família que Paulo coloca, quando ele fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amou a igreja de forma incondicional e assim mesmo se entregou por ela. Paulo está falando de um amor sacrificial, amor do marido, para apresentar a ele mesmo uma igreja pura, santa e imaculada. Eu acho fantástico essa alusão que Paulo fala, essa comparação, pois o marido que investe no bem-estar da esposa vai ter uma esposa feliz diante dele. Não é lindo demais isso? Que os homens que nos ouvem tentem repensar o seu comportamento, verificando aquilo que aborrece a sua esposa, pois amar a esposa como Cristo amou a igreja é uma forma fantástica. Pois Cristo quis apresentar ele mesmo uma igreja feliz, uma igreja santa. O irmão pode estar sem comida, o irmão pode estar sem ânimo, mas estou muito alegre com Jesus. Esta é a relação que a igreja tem com Cristo. Uma igreja pura, sem mácula. E o marido, o homem que investe no bem-estar, na felicidade da sua esposa, vai ter diante de si uma esposa feliz, uma esposa alegre. E o contrário disso, vai ter uma esposa apática, uma esposa sem ânimo, esposa múmia, não é verdade? Aquela que leva para onde você quiser levá-la. Ou vai ter a esposa tomada, tocou, ela explode, não é? Não é verdade? Sabe aquela mulher tomada, elétrica, você não pode tocar, aquela grita, hein? É a mulher rixosa que Salomão fala. E às vezes a mulher rixosa, a mulher tola, ela não é o que é, ela é o que fazem dela. E muitos maridos que são machões, são turrões, são teimosos, obedientes, desinteligentes, para não chamar de ignorantes, ele não investe no bem-estar. O marido que ama a sua esposa quer que ela estude, quer que ela viva bem, quer que ela trabalhe menos, quer que ela durma mais. Porque ele a ama e quem ama cuida e protege. É o lema faustiniano, filosofia faustiniano. Me pediram para eu traçar algumas coisas do meu perfil e eu escrevi. Meu perfil é a arte de ser e pertencer. Como é bom de ser de alguém e ter alguém como o nosso. Ei, marido, se lembre que você tem uma esposa que é tua. Você é de alguém e tem alguém como o seu. A pior coisa da vida é não ser de alguém e não ter alguém como o nosso. Conheci uma pessoa que na sua solidão contou essa experiência, que a pior coisa da vida é sair sem ter de quem se despedir e voltar sem ter alguém que te espere. Marido, filho, esposa, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa feliz, porque você é de alguém e você tem alguém como o seu. A felicidade só é legítima. E cerca de 83% das pessoas se realizam através do casamento. Por isso, Deus eterno, arquiteto da vida, diz: não é bom que o homem esteja só. Isso vale para a mulher. Não é bom que a mulher esteja só. Professora e pastora Rosineide fez uma pesquisa e comprovou que existe mais de 10 milhões de mulheres sós no Brasil. Viúvas, solteiras, abandonadas. Existe cerca de 180 milhões de mulheres que vivem só no mundo todo. Mulheres que trabalharam para formar médicos, trabalharam para formar teólogos, trabalharam para formar engenheiros, e hoje essas mulheres vivem acompanhadas de solidão. Muita solidão. E é aí que entra essa experiência paulina: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para apresentar a ele mesmo esposa pura, santa e imaculada. Então, essa é a primeira fabulação e as recentes descobertas no campo da neurologia, ou a neurociência, como as relatadas por Damasio, numa obra de 1994 a 96, tornaram-se fundamentais para ampliar a compreensão das experiências emocionais. Experiências emocionais. E
essa inteligência que foi elaborada por Goleman, ela não anula as inteligências do QI, mas veio completá-las. Porque o homem não pode trabalhar só as inteligências gerais sem inteligência emocional. E agora, pela primeira vez, estamos ministrando esse curso de inteligência aplicada e inteligência espiritual, porque o homem é indivisível. Quando a gente age, nós agimos com o nosso todo. Na teologia paulina, o homem é tricotômico: espírito, alma e corpo. E alma é mente. Alma é mente, corpo. Alma vem de psique, corpo vem de somas e espírito vem de pneuma, que é a parte ativa do homem com a qual ele se relaciona com Deus. A alma trabalha com a inteligência, as inteligências limitadas. E o espírito trabalha com todo o nível de inteligência, os padrões de inteligência. E perguntaram para Agostinho: o que é alma? O que é corpo? Corpo é morada da alma e a alma é morada do espírito. O homem é indivisível. E quando o homem morre, o corpo físico cessa. Mas o homem continua a existir em termos de autoconsciência, não é? Isso que se chama de alma, os santos estão debaixo do altar de Deus. João via os santos debaixo do altar de Deus. Qual era o formato desses santos? Já perguntou isso? Não. Esse santo chegou agora. Ele via o santo debaixo do altar de Deus, e foram dados palmas e vestes brancas. Se você tem vestes, você tem um corpo, tá certo? E não um corpo físico. É um corpo intermediário entre o corpo que fomos e o corpo que seremos, porque o corpo dos macros não foi glorificado ainda. Entenderam que coisa fantástica, coisa linda? Quanto mais você pensa, mais você pensa. Quanto mais você pensa, você raciocina. E quanto raciocina, você separa as ideias e vem insights, como este agora. Estevão viu Jesus ao lado de Deus. Qual é o formato de Jesus? Não sabemos, mas ele é uma pessoa. Foi glorificado, deificado, e Jesus é uma pessoa. Qual é o formato do Espírito Santo? Não sei, mas o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, mas ele é uma pessoa. Tem forma. E você pensa, como é que Deus tem forma se ele é onipresente? Ele é onipresente por sua transcendência. E como ele está em mim? Ele está em mim por imanência, ele é imanente em sentido de estar em mim, mas ele está no outro por transcendência, ele vai além do aqui, além do agora. Aqui é imanência. Deus está contido e não contido, porque ele está em mim e está além de mim. Ele está em todas as partes e nenhuma parte contém o todo, porque o todo é sempre maior do que as partes. O Criador é sempre superior às criaturas. É lindo demais, né? Vontade de ter fé nesse Deus tão maravilhoso, tão santo. Glórias a Ele para sempre. Então, este autor descreve a emoção como alterações orgânicas. Veja que interessante. Toda a massa descreve emoções como alterações orgânicas de nível neural e químico, ou uma reação orgânica que vai acontecer através da parte nervosa, a parte química e hormonal do ser humano. Os nossos neurônios são células nervosas que vão transmitindo as informações, e através dessas transmissões entre neurônios vai se processando o raciocínio, vai se processando a vida. E há pesquisas hoje que quando a pessoa ouve o hino, quando a pessoa recebe a oração, mesmo sem saber que está recebendo a oração, é uma área do cérebro que é ativada, a área que produz o hormônio da alegria e da felicidade. Como oticina, produz hormônio do bem-estar e da felicidade. Mesmo quando alguém recebe a oração e não sabe, estas experiências vão além da inteligência racional, da inteligência emocional, e se
expandem, elas se processam, elas se transportam para o mundo da inteligência espiritual. E agora, sentindo de forma muito firme e evidente a presença de Deus, eu falo da vontade de ter fé. E ao longo desse curso eu vou pedir para os irmãos e irmãs nos passarem uma experiência que tiveram, de fato, uma ação de Deus em você e que você percebeu que essa experiência foi além do seu intelecto, além da sua emoção, e foi com certeza um insight, uma revelação que aconteceu a nível espiritual, e é isso que chamamos o agir através da inteligência espiritual. Fique firme, leiam o livro de Provérbios, se puder ler também a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas, pois um dos pontos do nosso curso vai ser quando chegar no estudo do fruto do Espírito, onde vai estabelecer o padrão de inteligência espiritual quando o novo convertido, que está na primeira infância da sua fé, no jardim de infância da sua fé, no que chamamos de salvação espontânea, ele vai caminhar para a salvação contínua até chegar o fruto do Espírito, que é vida cristã em profundidade, quando o crente aprende e aplica a verdadeira e legítima inteligência espiritual. Fantástico, não é verdade? Quem tiver o nosso livro, A Teologia do Espírito Santo, comece a lê-lo. Quando eu começo a falar da obra do Espírito Santo na vida do crente, da conversão até os dons espirituais, e quando eu paro no fruto do Espírito, acho que é o melhor momento do crente, pois a maturidade do crente, o auge da aplicação da inteligência espiritual vai acontecer quando eu passo a ter fruto do Espírito, e a primeira qualidade do fruto do Espírito é amar. E olha, irmãos, você não vai desistir, você vai desenvolver, divulgar esse curso, e a segunda qualidade do fruto do Espírito é alegria, gozo intenso. E a terceira qualidade é paz. Eu busco paz sem ser alegre. Eu busco alegria sem saber amar. Quando eu descubro que amo. Quando, numa das nossas aulas, 7 dias de estudos, na hora que estavam fazendo oração pelo grupo de alunos, uma pessoa me chamou do púlpito dizendo: pastor, professor, acabou de acontecer o meu milagre. Quando eu me virei para ver, era a esposa do pastor presidente da igreja. O que aconteceu, irmã? Eu sou casado, 24 anos e alguns dias com esse meu esposo. Ele nunca falou que me amava. E ele acabou de dizer que me ama muito. É bem difícil para nós homens verbalizar o que sentimos. A gente tem morte nas atitudes que amamos. A mulher fala com mais facilidade. Eu tenho um filho chamado João, nosso caçula, com 9 anos, e fala o dia inteiro que me ama. Manda beijo o tempo inteiro. Eu passo perto dele, ele manda beijo. Estou um pouquinho longe dele, ele fala que me ama. Como é bom, meus irmãos, a gente perceber que somos de alguém. E temos alguém como nós. E o pastor, muito tímido, dizia: eu tinha vergonha de falar. Mas eu demonstro nas atitudes, a mulher falou: é verdade, ele me ama, ele demonstra, eu sei que ele me ama, mas aconteceu um milagre que ele acabou de verbalizar que ele me ama. Sabe? Verbalize o amor que você tem pelas pessoas, porque depois que morre não dá tempo. Vivemos assim. Alguém fica doente, não é nem Covid, vai para o hospital, e às vezes aquela ida é despedida. Por isso eu preciso remir o tempo, vivendo bem cada momento. Tente ser humilde, ouvir, falar menos, enquanto almoço, enquanto estão em casa, porque talvez essa forma simples de oração do jantar, talvez seja a despedida. A gente ora, de repente um de nós vai para o hospital e não volta mais. Não vamos ter como conversar e talvez não vejamos mais o rosto do nosso ente querido, pois ele vem no caixão lacrado, no saco preto, e nós vamos enterrá-lo com muito pesar e não temos nem o direito, a oportunidade de nos despedir. Eu acho, queridos, que cada encontro é uma despedida. E hoje eu estou
lecionando, ensinando para os filósofos, ensinando para os poetas, ensinando para os doutos que saudade não se mata. Salomão fala, é melhor a saudade de perto do que o aborrecimento de longe. E eu vou além de Salomão. A saudade é a distância que nos separa de pessoas amadas. Eu nunca vou deixar de ter saudade das pessoas queridas que foram para o céu. Porque a distância que há entre mim e elas são trilhões de quilômetros de distância. Mas a saudade atinge esta dimensão. Atinge esta distância. E hoje, você e nós não vamos mais querer matar a saudade. Vamos renovar a saudade. Vai passar o Covid, vamos abraçar os irmãos, vamos conviver, vamos comungar de novo, de perto, porque a hora de se afastar, estamos afastados. E a hora de abraçar, tempo de abraçar. Iremos abraçar. Então fique em paz, fique seguro, que isso vai passar. Bom, essas alterações emocionais a nível neural e químico, desencadeada por estímulos externos, uma má notícia externa, uma boa notícia externa, mas a forma como cada um de nós trabalhamos, processamos isso, que é introvertido ou introspectivo, são fatores internos relacionados a imagens mentais, aquilo que eu conheci, aquilo que eu tenho na memória, e pensamentos que eu consigo raciocinar, que sofremos influência no contexto social. Eu sou o que a sociedade me fez ser, e não posso negar isso como cidadão. É a influência do contexto social e cultural onde se encontra o indivíduo. Eu marco e sou marcado. Cultura é o conjunto de costumes e crenças de uma sociedade. Bem interessante. Cultura é o conjunto de crenças e costumes de uma sociedade. Então temos a culinária mineira, que é a cultura e costumes da sociedade mineira. Temos a culinária da Bahia, que é a cultura e os costumes da sociedade baiana. Temos a crença brasileira, as crenças cristãs, as crenças gerais. Isso constitui a cultura de um povo. Eu não sou alheio à cultura do meu povo. Eu não sou alheio à culinária do meu povo. Então, eu sou o que fui como indivíduo, o que a sociedade me fez ser como cidadão. E viver como agente social é influenciar ao ponto de marcar e ser influenciado ao ponto de ser marcado. Iremos encerrar a aula de hoje, mas teremos muitos encontros. Então, o autor afirma que este processo ocorre sob o controle de estruturas subcorticais do nosso cérebro e também neurocorticais do cérebro, introduzindo uma relação mais próxima entre emoção e as funções intelectivas. As funções intelectivas. Então, cada um de nós vai filtrar na sua capacidade de ser, na sua autoconsciência, no seu autoconhecimento, padrões culturais, para que por esse processo ocorra essas subdivisões neocorticais do novo, introduzindo uma relação mais próxima entre a emoção, aquela reação sensitiva e as funções intelectivas do nosso cérebro. Raciocínio e emoção. Raciocínio, as faculdades vão trabalhar os 7 tipos de inteligência segundo a teoria de Gardner, e a emoção, que é os sentimentos, faculdade emotiva, que vai trabalhar o que Goleman trata sobre as multifunções, multi-aptidões ou habilidades da inteligência emocional, e o que entra aqui como um gancho da inteligência espiritual, tratada por Paulo lá em Colossenses, que diz que vós estejais repleto do conhecimento e da inteligência espiritual. Queridos, encerramos a nossa aula, primeira aula inaugural,
sobre o curso de Inteligência Emocional Aplicada e Inteligência Espiritual. No próximo bloco já faremos a ponte para a inteligência espiritual. Você não pode perder essas aulas. Elas vão para o seu link, você pode ouvi-la quantas vezes quiser. Não tem horário e algumas atividades são testes. Você pode também convidar mais pessoas para entrarem nesse curso. E as inscrições estão abertas para todos que quiserem participar desse curso. É o curso de Inteligência Emocional e Aplicada em Inteligência Espiritual, um curso só. E outro curso imperdível, que é os Fundamentos da Salvação. Dá para fazer os dois tranquilamente, porque são aulas gravadas. Quando você se cansar de ouvir um, você ouve o outro. Descansa enquanto você faz outra coisa prazerosa, maravilhosa. Vamos nos despedir com o lema de fé, dizendo: mas que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima aula.